Que a doce paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica. Eu falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba. Eu sou o professor Egivanildo Tavares. Nós estamos estudando nesse trimestre a lição que traz o título O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Aprendendo com os erros e acertos da nação de Israel. Nós já estamos na lição de número 4, Elias e os profetas de Baal e Azerá, ou seja, os profetas de Azerá e Baal. Nós estudamos na primeira lição a ascensão de Salomão e a construção do templo. Na lição de número 2, o reino dividido, Jeroboão e Roboão. A lição de número 3, Acabe e o profeta Elias. E hoje a lição de número 4, Elias e os profetas de Azerá e Baal. Você pode assistir às aulas anteriores, se ainda não assistiu, aqui neste canal da nossa igreja, da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba. O que vem a ser o culto de Azerá e Baal? Esse é um tema importante, pois nesta lição vamos estudar o grande desafio do profeta Elias, o confronto com os profetas de Azerá e Baal. O profeta é diferente do sacerdote. O sacerdote, naturalmente, era aquele que fazia intercessão do povo diante de Deus ou dos deuses, as oferendas. E o profeta era o comunicador. Era como se fosse a boca de Deus na terra ou dos deuses na religião pagã, para os homens. Nesse contexto aqui que vamos estudar, que é um caso específico, o profeta ele cumpre a função sacerdotal porque ele vai sacrificar, ele vai preparar um altar e vai realizar o ofício sacrificial. Na religião judaica, isso era exclusividade dos levitas. A exceção é muito rara no Antigo Testamento, depois da instituição do sacerdócio levítico. São casos raros como neste que vamos estudar de hoje, que é a restauração da aliança e o culto monoteísta, pois fora trocado pelo culto politeísta. Então esse é um trabalho de restauração, de reforma religiosa. Elias, nós já estudamos na lição passada, seu nome significa Deus é Yahvé ou Yahvé é Deus. Eliahu, que é o nome Deus, e Ias, que é de Iá, a contração de Yahvé. Então, só Yahvé é Deus. E os profetas, os Neviins, que é a palavra Navi, ou Neviins, que é plural, que é profeta, se Asherá. Asherá, em hebraico, que é Azerá, para nós em português, que é uma divindade cananeia, que na realidade ela aparece já nos textos antigos como uma das participantes do culto dos sidônios, principalmente dos fenícios. Os sidônios são também fenícios, naquela região dos fenícios, Tiro, Sidom. Em uma cidade fenícia que fica perto da Síria atualmente, a cidade de Ugarit ou Ugarit, que foi encontrado um grande sítio arqueológico ali. Então encontraram ali os deuses El, que seria o deus principal, El, que esse nome El é um nome genérico para Deus, e ele aparece não só no contexto judaico tradicional conservador para o Deus da Bíblia, o Deus dos judeus, El, que vai fazer parte de muitos nomes, como o próprio nome de Elias, Daniel, Deus é o meu juiz, ou julgado por Deus, Daniel, e entre tantos outros nomes com essa presença do El. Esse nome El, que era uma divindade cananeia também, aliás, cananeia não, fenícia, de acordo com o achado lá em Ugarit, a presença de El está lá, e esse nome ele passa a circular na região
norte do Crescente Fértil e desce para a região sul da Fenícia, região de Canaã, e passa a fazer parte de muitos nomes. El como uma divindade. E aí vem o nome El Shaddai, que é o Deus da montanha, o Deus do alto, que também é reconhecido como Deus de Abraão. E El Elyon também, o Deus Altíssimo, também El Elyon. Esse nome El é um nome genérico, não se aplica só ao Deus judaico, ao Deus verdadeiro, mas também ele está presente até pelos registros bem antes. Por isso que o nome de Deus que vai aparecer depois na revelação de Deus a Moisés, ele diz: eu apareci a Abraão, Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome Iavé, ou Javé, que é o tetagrama Yud, He, Vav, He, as 4 letras que definem o nome de Deus, e os judeus chamam o nome, o Hashem, eu não me revelei para eles. Ele disse que até aquele momento o nome Iavé não era conhecido, ia ser conhecido a partir do momento que o nome Iavé ou Javé, que alguns traduzem também por Jeová, esse nome ele é composto do verbo ser, né? Então, eu sou o que sou, está nesse nome, ou seja, o eterno, como alguns traduzem esse nome, o eterno. Esse nome não aparece ligado a nenhuma outra divindade a não ser o Deus da aliança, o Deus de Israel. Esse é o nome específico, aparece mais de 6.000 vezes no Antigo Testamento. Mas, o nome El é um nome comum. Azerá ou Ashera é uma divindade que aparece também já em muitos locais. Esse nome, Ashera, essa divindade, ela não é exclusividade dos fenícios, ela será associada a outras divindades como Astarte, e alguns separam uma da outra, outros tentam identificar uma verossimilhança entre elas, e também Baal, que é outra divindade bastante conhecida dos povos antigos. Alguns acham que Baal, de acordo com o sítio de Ugarit, que foi encontrado, a cidade de Ugarit, em 1928, começou a pesquisa nesse local, encontraram toda a cidade, encontraram o altar e imagens de Baal segurando um raio, né? Porque ela é ligada à fertilidade, às estações, aos climas, e inclusive à chuva. E nesse culto de Baal, o mito de Baal que foi encontrado lá na pedra escrita, lá de Ugarit, narra toda uma história de Baal, como ele chega a morrer numa luta com Mote, que é o deus da morte, e o deus das sementes é o deus da morte, porque as sementes elas morrem para poder produzir, né? A semente é lançada na terra e ela morre para depois reviver. Então ela é símbolo de morte e ressurreição. Então o deus Mote é o deus da morte e é o deus das sementes. E ele é morto por Mote numa guerra travada e é ressuscitado por sua irmã. E ele passa a representar aí um nome genérico, porque o nome Baal quer dizer possuidor, dono, amo. De sorte que esse nome ele aparece muito antes dos israelitas começarem a declinar para a religião do baalismo, os baalins. Ele aparece em alguns nomes ligados a algumas cidades, até a cidade do Egito aparece o nome dele, Baal-Zephon. Baal-Zephon. E muitas cidades que serão dadas aos judeus quando repartiram as 12 tribos, as que ficaram na região leste, os Ruben, Gad e Manassés, os rubenitas vão pegar 2 cidades que contêm o nome de Baal, Baal-Hermon, e vão alterar esses nomes depois para outros nomes. Então já estavam presentes. Então o culto a Baal já havia se espalhado e tem essa identificação de Senhor, dono, amo, o que indica que não era um nome próprio inicialmente, era o nome de uma divindade.
alguns associam que esse culto de Baal ele circulou no Crescente Fértil e foi para a Mesopotâmia, e aí ele é identificado lá como Bel. A gente vê no livro de Daniel que Daniel recebe o nome de Beltesazar, e diz que esse nome Bel é uma homenagem ao deus babilônico, que era o deus Marduk, né? Que recebe esse nome de Bel, que seria de Baal, Bel. Esse nome ele vai aparecendo em diversos textos. Você tem um texto que está nos livros denominados de deuteros canônicos, do livro de Daniel, tem o capítulo 13 da Bíblia Católica, e tem lá Bel e o dragão. Então Bel é o deus também venerado na Pérsia, que seria o próprio Marduk, né? E aí vem a palavra Mardoqueu, que estava na Pérsia. Então Baal seria um termo genérico. A gente vê que Deus usa esse nome Baal em confronto lá no livro de Oséias, capítulo 2, versículo 16, porque Deus foi traído pelo seu povo, que ele compara como se fosse a sua esposa, a nação de Israel, que tinha uma aliança com ele e se tornou infiel adorando os Baalins, o culto a Baal. Aí, como havia toda essa veneração idolátrica e a idolatria presente, aí Deus diz assim quando restaurar. Capítulo 2, versículo 16 de Oséias. Naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido, não me chamará mais meu Senhor. Essa palavra Senhor que está aqui em outra tradução é meu Baal. E aqui tem uma nota de rodapé, Baal. A palavra foi traduzida como Senhor, mas é Baal. Você me chamará meu marido e não mais meu Baal. Ou seja, eles tratavam Deus como se fosse o seu Baal, o seu senhor, o seu proprietário, mas de acordo com a crença do baalismo, né? E muitas Bíblias já traduzem esse texto aí como meu Baal. Então o nome Baal ele faz parte de uma tradição antiga. Nos dias do profeta Acabe, do profeta Elias, do rei Acabe, provavelmente Baal já tem uma definição mais de nome próprio nesses dias. Já é bem definido como uma divindade bem particularizada já. A gente percebe que quando Israel ele vem do Egito, que está em processo de peregrinação, chega na região aqui de Edom e Moabe, no período de peregrinação, o culto a Baal já está presente aqui. Veja comigo o livro de Números, capítulo 22, versículo 41. Os Baalins têm diversas formas de apresentar essa divindade, mas naturalmente ele estava ligado à imagem de um touro, porque era usado muito a ideia do boi para sucar a terra com o arado, para preparar. Também usava-se o boi para arar e fertilizar a própria terra ao mesmo tempo, com o estrume. Então há muitas ligações. O touro também como símbolo de força, os chifres. Então usou como símbolo de Baal, e há diversos textos que comprovam isso, imagens encontradas ligadas ao culto a Baal. Mas veja capítulo 22 do livro de Números, livro da peregrinação por volta do século 14 a.C., versículo 41. Sucedeu que pela manhã Balaque tomou a Balaão e o fez subir a Bamote Baal. Veja o nome do monte, Bamote Baal. E Balaão viu dali a parte mais próxima do povo. Já havia um local reconhecido na região aqui de Moabe com este nome, o nome de Baal. Veja, quando Israel está entrando na terra, já tem contato com esse nome aí. Ainda no capítulo 25 do mesmo livro, versículo 3, juntaram-se Israel a Baal Peor, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Então Baal Peor aqui é a divindade venerada nesse local, lá em Moabe, Baal Peor.
E era um culto que envolvia prostituição, né? E também é reconhecido como o deus da fertilidade. Para fertilizar depende da chuva que penetra na terra, e isso era usado de forma simbólica através da ação sexual, o gesto sexual. De sorte que esse culto será impregnado aqui, e enquanto alguns casais estiverem, Moisés vai não é Moisés, é um sacerdote de Deus que vai, Finéias, dominado do zelo, ele se aproxima e pega um casal no ato sexual, né? Que é essa ideia de fertilizar, e ele crava uma lança em cima deles, né? Diz aqui, capítulo 25, versículo 8: Foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou, ao homem israelita e à mulher, a ambos pelo ventre. Veja que era um momento em que as barrigas estavam se encostando, por isso a lança ultrapassou das costas e passou pelo ventre de um pelo outro. Ele cravou os dois. Ele estava no ato sexual. Então esse culto aqui já estava presente com essa prática. Capítulo 25, versículo 5 diz: Então Moisés disse aos juízes de Israel: Cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal-Peor. Então é o primeiro contato direto de Israel aqui com a religião do baalismo na entrada de Canaã. Durante a peregrinação nem entraram ainda na terra. Estão na região de Moabe, no século XIV a.C. Depois que estão na terra, no período dos juízes, no capítulo 2 de Juízes, a gente vê que após a morte de Josué, o grande líder que introduziu o povo na terra de Canaã, aqui no capítulo 2 já podemos ver que, veja só, no livro de Juízes, olha, já estamos aqui, ó, na terra de Canaã, Juízes capítulo 2, versículo 11, que diz assim: Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Quer dizer, foi só Josué morrer que eles já se afastaram, já se identificaram com o culto aos Baalins. A gente percebe que Deus arranca o povo do Egito com mão forte, abre o mar, introduz o povo no deserto, manda codornizes, manda maná, tira a água da rocha, vai operando sinais, transforma as águas amargas em águas doces em Mara. A providência total, envia colunas de fogo durante a noite, nuvem durante o dia, com a provisão necessária, com a prova que Deus estava ali. Mesmo assim, o povo não teve dificuldades para produzir um bezerro em meio ao deserto e cultuar no lugar de Deus. Então, o coração do ser humano é tendencioso à idolatria, a se afastar de Deus, dos propósitos do Senhor, se voltar para Baal. E aqui diz o texto sagrado, versículo 13: Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Veja que, de forma específica, deixaram o Senhor para seguir a Baal e a Astarote. Tá certo? A Astarote é uma deusa que era honrada com postes ídolos, né? Muitos postes eram construídos para ela. E foram encontrados muitos na Palestina, nas pesquisas, nos sítios arqueológicos, sempre se encontra um poste ou de madeira, que é o mais difícil hoje de se encontrar, ou de pedras. É muito comum isso aqui. No capítulo 3, versículo 7, diz assim: Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e renderam culto aos Baalins e ao poste ídolo. No lugar dessa palavra poste ídolo, outra tradução vai nos apresentar aí Azerá, literalmente. Então esse culto já estava ali muito antes de Jezabel, séculos antes de Jezabel,
já vemos aí uma presença de Baal e dessa veneração a Azerá também, a Asherá, né? No século XI, essa era dos juízes, século XII, essa monarquia que começa aqui, a monarquia unida, a partir de Salomão, a gente já vê no primeiro livro dos reis, ele flertando com os deuses das nações, capítulo 11, versículo 7, e nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemós, abominação de Moabe, sobre o monte fronteira a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Esse Moloque aqui é outro nome de Baal, é uma divindade que Baal era sempre identificado como a palavra diz, dono, proprietário, amo, senhor. Então ele era identificado com qualquer divindade com maior facilidade, tudo se encaixava em Baal. E Moloque aqui será Baal no livro de Jeremias. Veja comigo, profeta Jeremias, capítulo 19, porque se sacrificava os filhos a Moloque, esse deus dos amonitas, se fazia o sacrifício dos filhos a ele. Aqui no profeta Jeremias, capítulo 19, versículo 5, diz o Senhor: e edificaram os altos de Baal para queimarem os seus filhos no fogo. Veja que os filhos eram oferecidos a Moloque, a gente vê em diversos textos, mas aqui é a Baal. Para queimarem seus filhos no fogo em holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me passou pela mente, de tão abominável que é. Já no século X e no século IX, na monarquia dividida, no período de Samaria, então ele vai ganhar uma expressão maior, porque até o presente há desvios particulares. Diz foi Salomão. Só que com a morte de Salomão, a divisão do reino entre Roboão e Jeroboão, e os sucessores da descendência de Onre, que Acabe é filho de Onre, que casa com Jezabel dos Sidônios, a filha de Etbaal. Olha o nome do rei, Etbaal. O nome de Baal está no nome do rei, era a divindade de lá. Então, essa religião agora se tornará a religião oficial do país de Israel. E não é uma religião a mais para relativizar com o judaísmo, não. Essa religião agora é introduzida por Jezabel e oficializada, e que não deve haver nenhum outro profeta que não seja os de Baal, nenhum outro sacerdote que não seja os de Baal. E aí começa uma perseguição oficial, legal, institucional, para aqueles que cultuam o Deus de Israel, o Deus Yahvé. Então é nesse momento que começa aqui, a partir de Samaria, que é o centro do governo de Israel, e começa a espalhar uma hoste de terror, uma horda de terror aqui em cima dos profetas do Senhor, daqueles que servem a Deus, em nome da injustiça a favor de Baal. Começa uma perseguição desses profetas. Um culto institucionalizado a Baal. Nessa lição nós vamos estar estudando como objetivo geral, tem a proposta aqui, revelar que Deus opera milagres através de seus filhos. Nós precisamos ter essa consciência que os milagres são operados por meio dos filhos de Deus. Nos objetivos específicos, que são 3, nós temos salientar que é necessário e urgente enfrentar o pecado. Você está preparado para enfrentar o pecado? Segundo, relatar que Deus responde às nossas súplicas. Isso é muito importante, é bom sempre relembrar que Deus é o mesmo. Terceiro,
expor as fragilidades do ser humano, que não existe super-herói invencível, né? Que todos nós estamos aí sujeitos às mesmas paixões que Elias. O textuário nos diz: então caiu fogo do Senhor. Então caiu fogo do Senhor, ou da parte do Senhor, ou seja, de cima para baixo, e consumiu o holocausto, o Hashoã. A palavra holocausto vem do grego holos, que quer dizer tudo, e causto é fogo, queimar tudo. Então esse fogo desceu e queimou tudo. O holocausto era uma oferta que era entregue para ser queimada por completo. E esse fogo que veio do céu, ele queimou o holocausto, a oferta, o animal, e a lenha que estava abaixo dele, e as pedras que estavam abaixo da lenha, e o pó que estava ao redor, a areia, e ainda lambeu a água que estava no rego, porque Elias criou uma estrutura quando desafiou os profetas de Baal, que ninguém poderia dizer que ele estava blefando, que ele estava conjecturando, que ele estava criando alguma engenharia para criar alguma espécie de mágica ou de engano, de engodo. Pelo contrário, ele faz um desafio, nós vamos estar lendo esse capítulo já da lição, e ele cria um ambiente onde todos verão e perceberão que se Deus não operasse ali, outra forma não teria como acontecer. Porque esse é o diferencial entre o sacrifício dos profetas de Baal e de Elias, que um é aos deuses falsos e outro é o Deus verdadeiro, e que os dos Baalins, do culto a Baal, não tem água sobre a lenha, nem um rego de água ao redor. E Elias molhou a lenha, que fica mais difícil de pegar fogo, e colocou um rego de água, uma valazinha ao redor do altar, o que se tornava impossível chegar fogo de baixo para cima ou de cima para baixo do ponto de vista humano ou pelos lados. Estava totalmente intocável do ponto de vista humano. Tinha que ser uma obra divina e extraordinária. A verdade prática nos diz: o Senhor sustenta com a sua forte mão todos os que estão dispostos a proclamar a verdade de que Ele é o único Deus digno de adoração. O credo hebraico até hoje, judaico, está em Deuteronômio 6:4, que diz: ouve Israel, o Senhor teu Deus é único. Pronunciado no mínimo 3 vezes por dia por um judeu. Diz: Shemar Israel Adonai Eloheinu Echad. Ouve Israel, o seu teu Deus é único. Essa é a primeira afirmação acerca de Deus, Ele é único. É unidade absoluta, como dizem os judeus. O texto do primeiro livro dos Reis, capítulo 18, diz assim, versículos 21, 22, 23, 24, 26 e depois o 29. Elias se aproximou de todo o povo e disse: até quando titubeareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Essa é a primeira parte do versículo. Aqui do outro lado eu criei essa tabela para facilitar, continuando o versículo. Mas veja que começa com um advérbio aqui, aliás, com a conjunção adversativa, mas, o oposto. Mas, se Baal é Deus, segui-o. Veja só, se o Senhor é Deus, segui-o. Mas se Baal é Deus, segui-o. Elias não foi lá para dizer que só o Senhor é Deus, mas ele diz: vamos provar aqui de fato quem é Deus. E aquele que for Deus deve ser seguido. Então ele simplesmente traz o desafio e vai provar quem é Deus diante do povo. Se o Senhor é Deus, vamos segui-lo. Mas se Baal é Deus, segui-o. O povo, porém, não lhe respondeu nada. Veja como é diferente. Diz: o povo não respondeu nada. E no verso 24 diz: e todo o povo respondeu: está bem.
Veja aqui a parte final. No 22, então Elias disse ao povo: só eu restei dos profetas do Senhor. Ele não conhecia outros profetas que têm sobrevivido naqueles dias, embora houvesse 7.000, além de 100 que Obadias escondeu, que daria 8.000 profetas. Aí, mais uma vez, mas os profetas de Baal são 450 homens. Os profetas de Baal são 450 homens. Tragam 2 novilhos. Veja a proposta deles. Tragam 2 novilhos. Ele disse: me deixe trazer 2 novilhos. Então, eles quem iriam escolher e trazer. Não havia dúvida acerca da veracidade do novilho, porque Elias disse para eles trazerem. Escolham eles um dos novilhos, quer dizer, ele não fez a escolha do primeiro. Vocês vão escolher, o que sobrar é meu. Dividam-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não lhe ateiem fogo. Continuando o versículo. Eu prepararei o outro novilho e porei sobre a lenha e não lhe atearei fogo. Olha, não lhe ateiem fogo, não lhe atearei fogo. Quer dizer, a parte de Elias, ele está se chamando a um desafio aqui, em que a atitude será semelhante. Eram os servidores de Baal que entrariam os animais, e eles iriam preparar o altar dele, Elias iria preparar o dele. Agora, depois de tudo feito, ninguém ia atear fogo. Então, invocai o nome do vosso Deus. 24. E eu invocarei o nome do Senhor, o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu: está bem. Eles pegaram o novilho, versículo 26, que lhes havia sido entregue, prepararam-no e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém não houve voz, ninguém respondeu, e eles pulavam em volta do altar que haviam feito. Essa expressão pulavam é traduzido na NVI como dançavam, que é a mesma expressão em hebraico para a palavra cochear. Até quando cocheareis entre 2 pensamentos, ou dançareis, ou pulareis de um lado para o outro? Depois do meio-dia, o versículo 29, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde. Aqui é referência ao sacrifício do templo, né, que era no final da tarde. Mas não houve voz, ninguém respondeu, nem atendeu. Agora vamos fazer uma viagem nessa lição e descobrir, aprender sobre este momento do sacrifício, do desafio dos profetas, do profeta Elias aos profetas de Baal e Azerá ou Asherá. Elias e os profetas de Azerá e Baal. Azerá também é considerada a rainha dos leões, de acordo com os achados arqueológicos. Ela está sempre suspensa aos leões. Daí que a Bíblia sempre fala dos postes hídricos, que é para ter elevação, né? O profeta Elias é um dos mais relevantes personagens da Bíblia. Foi ele que apareceu com Moisés no Monte da Transfiguração, ao lado de Elias e Moisés, conversando com Jesus. Este destacado profeta é, sem dúvida, um modelo de servo perseverante e fiel para todo cristão. A vida de Elias se torna paradigmática para nós. É um modelo, é um exemplar a ser imitado e seguido. Nesta lição, veremos como Elias desafiou corajosamente a idolatria em Israel. Hoje, não tem pessoas, não tanto quanto uma nação toda entrega à idolatria, com exceção da Índia, né? Estamos falando aqui do Ocidente, com essa idolatria toda, mas existem outros tipos de ídolos circulando semelhantes a Baal. E
ele desafiou corajosamente a idolatria de Israel, como ele orava de modo simples, mas cheio de confiança, e como, apesar de tudo que fez, expôs sua humanidade ao cair em desânimo. Elias era um homem frágil, como todo ser humano também tem seus sonhos, seus sentimentos, seus desejos, suas vontades, alegrias e tristezas. E ele teve seu momento de dificuldades. O desafio no Monte Carmelo. O Monte Carmelo fica no nordeste de Israel. Eu estive lá no Monte Carmelo, existe uma grande estátua de homenagem ao profeta Elias, ele segurando um punhal e pisando um dos profetas de Baal. Essa estátua é de cerca de 4 metros de altura, a estátua que está lá. É um local bastante visitado. Por trás dele você vê o Vale de Jezreel. E é uma cordilheira de montes lá, é o Carmelo. E lá Elias, ele desafia, pois é um local, provavelmente quando ele encontrou com o rei Acabe para falar, ele não estava com Jezabel, ela estaria no palácio em Samaria, pelo que mostra do transcorrer do texto, quando ele pronuncia a chuva, ela não está presente, e ele estava na casa dele de verão ali no Vale de Jezreel. Era um local muito importante, próximo do Carmelo, e Elias desafiou para ir ao Carmelo. Por quê? Havia alguns montes chamados de altos, que tanto foram usados pelos pagãos como pelos judeus que entraram na terra de Canaã. Antes da construção do templo, se usava muitos montes para sacrifícios, fazia altares em outros locais. Embora houvesse uma proibição da parte de Deus que quando entrasse na terra que ele escolhesse o lugar e fixasse o local do templo, não deveria fazer altar em nenhum outro local. A gente vê no livro de Juízes uma preocupação quando aparece o primeiro altar fora do tabernáculo, que é as 2 tribos e meia que ficaram do lado leste do Jordão fizeram um altar gigante. E aí eles acharam que era a primeira rebelião buscando outros deuses, e foram punir essas tribos. O livro de Josué nos mostra isso, e eles avisaram que não era só para lembrar que eles deveriam buscar o Senhor. Era um altar mais simbólico do que real no sentido estrito do sacrifício. Então a Bíblia mostra no livro de Reis, aqui já no início do primeiro livro dos Reis, capítulo 3, deixa eu ver. Isso, capítulo 3, versículo 2, diz assim: entretanto o povo ofertava sacrifícios sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado a casa ao nome do Senhor. Quer dizer, antes da construção do templo de Salomão, o povo se sentiu muito à vontade para fazer muitos altares. E aí no Carmelo tinha um altar que estava destruído. Destruído por quem? Por Jezabel. Na grande perseguição aos profetas, muitos altares foram destruídos desde que estavam espalhados pela terra de Canaã. A gente vê que no livro dos Juízes, Gideão constrói um altar rapidinho para o Senhor, perto do local onde ele está malhando trigo na sua eira. Então, aliás, ele não estava na eira, né? Que a eira era o local ele estava no lagar, que era o local de pisar as uvas, ele estava usando para disfarçar. Então, e ali ele faz um altar rapidinho naquele local de pedras e sacrifica ao Senhor. Então havia muitos sacrifícios desse tipo em altares. No livro de Samuel, a gente vê que capítulo 7 do primeiro livro de Samuel, diz o texto sagrado, versículo 17: porém voltava a Ramá, ou seja, o Samuel, né?
porque sua casa estava ali, onde julgava Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Quer dizer, lá em Ramá havia um altar fora do tabernáculo. Percebe que havia altares fora de Israel, quer dizer, fora do tabernáculo, circulando naqueles dias. Era muito comum esses altares. Então, Elias, quando ele está na caverna, que é o último tópico dessa lição, no capítulo 19, versículo de número 10, ele diz assim, capítulo 19, versículo 10, e ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto e derribaram os teus altares. Então, na perseguição que Jezabel impetrou sobre aqueles que adoravam a Deus, muitos quebraram os altares que era o Senhor. Diz que Elias vai encontrar no Carmelo um altar derrubado. Então, o zelo, o desafio do Monte Carmelo, o zelo de Elias o pôs diante de um confronto. Devido à apostasia do povo e à falta de liderança espiritual do rei Acabe e de outros que lhe antecederam, Elias, como alguém que conhece muito bem a Deus que serve, viu-se na condição de lançar um grande desafio diante de todos. Mandou chamar os profetas de Baal e lhe incitou dizendo, o Deus que responder por fogo, esse será Deus. Embora o texto esteja dizendo que Elias quem fez isso, ele fez por ordem do Senhor. Ele não agiu por conta própria. Ele diz aqui literalmente, capítulo 18 do livro de Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 36. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Ou seja, ele não agiu por conta própria, ele tinha orientação de Deus, tinha ordem de Deus para fazer isso, desafiando quem é o Deus que deve ser seguido. Naqueles dias, o povo passou a cultuar Baal e Azerá, duas divindades daquela região dos fenícios, dos sidônios, ligados à fertilidade. Baal, a principal divindade que tinha o controle da chuva, dos ventos, dos raios, até simbolizado com um raio na mão, nas estatuetas, agora será humilhado. Porque Jezabel diz que Deus, o Deus Yahvé está morto. O único Deus vivo é Baal e Azerá. E faz uma perseguição aos profetas para provar que Deus não está vivo. E por que Baal deve ser adorado? Porque Baal é o Senhor da colheita, é o Senhor da chuva, é o Senhor da fertilidade, é o Senhor do vento, é o Senhor do tempo. A Bíblia diz que Deus chama Elias e diz assim, capítulo 17, versículo 1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor. O confronto de Elias é para mostrar que Deus está vivo, logo de cara, no primeiro encontro com Acabe. Como vive o Senhor, ele não está morto, Acabe. O Deus de Israel, perante cuja face estou, e eu estou diante dele. Perseguiram os profetas, mataram, mas eu estou diante dele e ele está vivo. Nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Ou seja, se Baal é Deus, Baal vai providenciar a chuva. Ele é o Senhor da fertilidade, da colheita. Ele não tem esse domínio.
Agora é o grande desafio. Só que a seca que Deus mandou, sem orvalho, sem chuva, os animais já estavam morrendo tudo. Acabe estava desesperado com a quantidade de animais que tinha para dar conta. Capítulo 18 diz assim, do livro de 1 Reis, capítulo 18. Disse assim, versículo 5. Disse Acabe a Obadias: vai pela terra de todas as fontes de água e a todos os vales. Pode ser que achemos erva. Ele está indo nos locais que eram fontes de águas para ver se na região, porque sabes que onde há fontes de água se secou, mas a terra ficou molhada, então havia ervas. Veja só, a busca dele não é por água aqui. Ele sabe que não tem. Na fonte de águas e de todos os vales, pode ser que achemos erva para que salvemos a vida aos cavalos e mulos e não percamos todos os animais. Isso aqui, o desespero é tão grande, a seca. O problema de não saber a quem adorar. Adorar uma divindade falsa, dizer que o Deus vivo está morto e dizer que o morto está vivo. Aqui foi o oposto. E Elias vai provar que o Deus vivo responde e o Deus morto não responde. O problema de não saber quem adorar. Esse triste dilema espiritual se faz presente todas as vezes que o povo de Deus se envolve com a idolatria. Pois os que adoram ídolos não conseguem enxergar o verdadeiro amor e cuidado divinos. Toda a providência, toda a provisão, toda a sustentação vinda da parte de Deus agora for esquecida. Passaram a adorar deuses mortos no lugar do Deus vivo. E Deus às vezes permite que eles vivam debaixo do sofrimento e da dor, como juízo, confiando nos seus deuses. Esses pretensos deuses não passam de ilusão inventadas pelo homem. O apóstolo Paulo diz que o ídolo nada é. O que ele é o que alguém considera que ele é. Olha para ele e atribui poderes a ele, atribui valor espiritual a ele, atribui temor a ele, reverência a ele, mas ele nada é. O profeta Jeremias diz, aliás, profeta Isaías, que os deuses das nações, os deuses que eles confiam, não conseguem se manter em cima dos animais. Quando eles tombam também e não conseguem se levantar. Que nas procissões iam nas costas dos animais, tombava o ídolo, caía, o animal tombava cansado por alguma coisa, ele tombava também, caía e não podia se levantar. Entretanto, mesmo sendo falsos, esses ídolos exercem muita força e influência sobre o coração do homem, tornando-o tão ignorante quanto eles próprios. O Salmo 135, versículo 18, ele nos mostra isso. 135 e 18. Os ídolos das nações são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Como, versículo 15, versículo 18 do 135, Salmo. Como eles se tornam os que os fazem e todos os que neles confiam. Eles se tornam iguais aos ídolos que eles fazem. Quem confia nos ídolos se torna igual a ele. Veja só. O Salmo 115 diz assim. Versículo 3 em diante. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem, e quantos neles confiam. Tornem-se semelhantes a ele. É o que diz a palavra do Senhor.
Vale destacar que os ídolos não precisam necessariamente ser físicos, pois podem estar camuflados no coração humano a fim de controlarem as decisões de toda a vida de uma pessoa. Jesus alertou sobre isso quando falou de Mamon. Jesus não combateu a idolatria, ele só falou uma vez: não pode servir a Deus e a Mamon, comparando as riquezas como um Deus. Paulo, ao tratar nos Filipenses da busca dos gregos pelo o conhecimento apenas intelectual e o seu ocultismo, então ele disse que o Deus deles era o próprio ventre, pois só pensavam nos deleites, nos prazeres, na comida, cujo Deus deles é o ventre. E os inimigos da cruz de Cristo. O desafio do fogo. Elias tinha certeza de que Deus era com ele. E por isso propôs o desafio. O Deus que responder com fogo, esse deveria ser adorado. O fogo faz parte de diversos, como elemento sagrado de diversas religiões até hoje. Se fizeram uma viagem no mundo das religiões do Oriente, da Índia, das religiões tradicionais do Japão, as religiões mais antigas, como da própria China, do Japão, o shintoísmo, dentro do budismo, o fogo aparece como um dos símbolos sagrados. Dentro do hinduísmo tem várias seitas, todas elas trabalham com o fogo como elemento sagrado. Então o fogo está presente. Primeiro, ele traz luz, ele destrói as coisas, é símbolo de juízo, ele é símbolo de luz, ele é símbolo de purificação, ele purifica prata, ouro, ele serve para provar o que é verdadeiro, o que é falso. Então ele tem uma gama de significados simbólicos por trás do fogo. Aí essa grande atração pelo fogo. Mas o fogo, ele representa o próprio Deus, representa o Espírito Santo, representa o poder de Deus. E aqui Elias faz esse desafio, o que descer com fogo do céu. A Bíblia diz que Davi fez um altar para Deus no livro das Crônicas, e Deus respondeu com fogo, e isso consagrou aquele local para construir o templo. Nós podemos ver isso eu acho que é no livro das Crônicas. Você pode acompanhar comigo. No primeiro livro das Crônicas. Deixa eu me encontrar aqui. Ler para você esse texto. Quando Davi faz uma oferenda aqui, ele compra o terreno de Araúna e depois ele oferece. Deixa eu me encontrar aqui esse texto, primeiro livro das Crônicas, capítulo 21. A Bíblia diz, ele comprou o terreno e ofereceu. E ele disse que não ia oferecer nada a Deus que ele não pagasse o preço. Ele pagou por isso. Versículo 26 do capítulo 21 de primeiro livro das Crônicas. 21, 26. E edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. Aqui foi uma aliança feita entre Davi e Deus e a cidade de Jerusalém, e a consagração para construir o templo vem desse texto, que Deus respondeu consagrando esse altar com fogo. Respondeu confirmando o local que ele comprou e se tornou sagrado a partir daí. E o Elias vai viver esse mesmo... O pai de Sansão viveu isso, fez um altar e no meio das chamas o Senhor recebeu o seu sacrifício. Gideão também fez um altar e o fogo veio como resposta do Senhor. Mas aqui vem como um confronto para mostrar quem é e quem não é.
o desafio pelo fogo. Os que andam com Deus não precisam desafiá-lo para testarem sua lealdade e seu amor. Nós não precisamos desafiar que Deus é verdadeiro ou não. Nós já temos certeza, já confiamos, não precisamos de prova dele que ele é Deus. Prova maior do que o seu amor para conosco, se doando numa cruz. Certa feita eu estava num lugar e alguém lançou um desafio, um irmão para outro, dizendo que hoje o Senhor vai mostrar que ele é Deus, porque uma mulher trouxe uma criança que estava presa por um espírito mau, por um demônio. E nisso a pessoa desceu e disse: hoje vai mostrar que é o Deus de Elias. Ele foi com tanta arrogância que saiu envergonhado. Ele tentou humilhar outro irmão por conta disso e saiu envergonhado. E ninguém viu aquilo que ele queria, porque Deus não dá a sua glória a ninguém. O seu poder é somente dele e para a glória dele e de mais ninguém. Portanto, não foi a vontade de Elias lançar o desafio, mas do próprio Deus, para mais uma vez mostrar ao povo de Israel que ele era, sempre foi e sempre será o único Deus verdadeiro a quem deve servir. Essa era uma proposta divina. Deus estava provando ali que de fato ele é o Deus vivo, que manda na chuva, que manda na colheita, que manda no plantio, que controla todas as coisas. Até os profetas de Baal vão saber que somente Deus é Deus. A oração de Elias. Esse capítulo aqui nós vamos estar falando desses tópicos: a oração, os preparativos de Elias, uma oração confiante e a misericórdia de Deus. Diante da impossibilidade de resposta de Baal aos apelos de seus adoradores, Elias começou os preparativos para a operação do milagre. Os cultos a Baal, eles divergem muito, porque há muitas informações dos profetas maiores, profetas menores e dos livros dos reis e das crônicas, dos juízes, todos envolvem o culto a Baal. Então, vai surgindo aspectos diferentes desse culto. Aqui é apenas um rito de uma oferta sobre um altar. Então, o Elias, ele desafiou para trazer entre ele cada um 2 animais. Esse é quem deveria fazer os profetas de Baal. São 450 profetas versus 1. Para que provar quem é o Deus de fato. Então a primeira coisa que fez foi reparar o altar do Senhor que estava quebrado. Consequência imediata da idolatria. É certo que os altares foram derrubados para implementar somente a religião a Baal, os altares ao Senhor. Os achados arqueológicos mostram sempre diversos altares espalhados dentro de Israel, altares de pedras. Então sabemos que são altares israelitas, que são de pedras. Literalmente porque Deus proibiu não fazer altares de outra coisa a não ser de pedras, né? Com exceção do altar do holocausto que está no tabernáculo, que foi para o templo. Uma oração confiante. Depois que preparou ali esse momento, você veja que a preparação é essa. A dos profetas de Baal não precisou molhar, não precisou essa vala aqui ao redor, esse rigo aqui, ó, essa pequena vala. Elias mandou encher de águas aqui nessa área. E aí você pode perguntar: de onde é que vinha essa água? Se tudo estava seco. É por isso que Elias também marcou no Monte Carmelo, porque ali tinha uma fonte nessa região, na parte da montanha, e essa parte mais nordeste, a primeira a esfriar e gerar águas por aí. Então Deus já tinha providenciado essa água nessa fonte ali de cima, né? E já era um momento, já tinha passado 3 anos e 6 meses,
ninguém sabia, talvez. E Elias aqui prepara esse momento para esse desafio, quando ele chama os profetas e manda preparar seu altar, fazer seu sacrifício, e Elias começa a zombar dos profetas de Baal. Clama um pouco mais, talvez ele tenha viajado, talvez está dormindo. É bem provável que Elias conhecesse a história de Baal, que estava registrada lá em Ugarit, que é muito antes de Elias, esse achado arqueológico, com essa escrita antiga, cuneiforme. O mito de Baal mostra que ele morre, como se ele fosse dormir. Ele é morto pelo deus Mote, mas é ressuscitado pela sua irmã. Então, Elias talvez esteja usando essa ironia nesse momento. Clama, talvez ele esteja dormindo, né? A ironia que ele faz ao próprio Baal. Mas esse grandioso desafio aqui, veja só. Versículo 30. Então Elias disse ao povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das 12 tribos dos filhos de Jacó, o qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Veja que Deus não abriu mão da nação. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. E depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e pô-lo sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros, derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego, no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, a oferta da tarde. Aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. E aqui aparece algo inédito, só 2 vezes no Antigo Testamento. É que sempre é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E só 2 vezes aparece o Deus de Abraão, Isaque e Israel. Aquele que já foi feita aliança com ele. Por isso que ele chama de Israel. Não é aquele que ele vai fazer aliança, que já fez a aliança. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizestes retroceder o coração deste povo. A oração de Elias foi simples e curta, contrastando com as súplicas dos profetas de Baal. Passaram o dia todo ritualizando, se cortando com o seu ritual, dançando ao redor do altar, esperando uma resposta, e nada aconteceu. Elias queria mostrar que para Deus responder não são necessárias cerimônias especiais, sacrifícios ou mutilações, danças frenéticas e exóticas. Basta o exercício da fé no verdadeiro Deus. É relevante ressaltar que o profeta Elias, em sua oração, declarou diante de todo o povo que o Deus a quem ele orava era o mesmo, o Deus dos patriarcas, Abraão, Isaque, a lição de Jacó, mas a Bíblia diz Israel. Nesta oração, o profeta expôs o verdadeiro motivo de ter erigido aquele altar e da necessidade de Deus responder com fogo, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizestes tornar o seu coração para trás, ou seja, converter-se. Só tu podes converter o coração desse povo a ti mesmo.
Então Deus faz o povo retroceder para ele, como disse Santo Agostinho, criaste-nos para vós, e o nosso coração não repousa enquanto não tornarmos para ti. Então esse retorno para Deus, essa conversão é Deus quem faz, veja aqui. Aí o profeta Malaquias diz que Deus vai levantar Elias para que venha, para converter o coração dos pais aos filhos, que eles se voltem ao Senhor. A misericórdia de Deus. Na oração de Elias está claro que o desejo de Deus era que seu povo se voltasse para ele através daquela demonstração de poder. A descida do fogo consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó e ainda secou toda a água que estava ao redor do altar. É interessante notar que houve um regresso à fé ao Deus verdadeiro no meio do povo, mas não no reino. Enquanto Acabe esteve de pé e Jezabel, a idolatria permaneceu e passou para os filhos sucessivamente. O filho de Acabe, Acasias, já começou a buscar Baal, deus de Ecrom. Baal era reconhecido entre os filisteus como Ecrom. Baal, deus de Ecrom, da cidade de Ecrom. Era adorado entre os filisteus, entre os cananeus, entre os moabitas, os amonitas. Baal tomou conta de toda Canaã. Então a misericórdia de Deus, ela age para trazer o povo de volta, para que reconheçam que só Ele é Deus. Elias em Horebe. Os efeitos, depois que Elias triunfa sobre os profetas de Baal, que eles são punidos severamente, então Jezabel recebe a notícia que Elias havia matado os seus profetas com a multidão e promoveu o culto ao Deus único. A notícia deixou Jezabel dominada de ódio. E ela diz: Acabe fez saber a Jezabel, capítulo 19, versículo 1 em diante, tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizestes a cada um deles. Ela promete vingança, ela promete caçar Elias. Então Elias vê um milagre sobrenatural, extraordinário acontecer. E agora, de imediato, ele recebe uma notícia de ameaça que vai caçar a vida dele, vão arrancar a cabeça dele. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Veja que ele está aqui, olha, em Jezreel, Carmelo, e ele foge e para aqui em Berseba, na região sul. Ele já atravessou os campos de Samaria, olha, ele chegou aqui, ele já está indo para o sul. Certo? Olha, de 1 para 2, como Elias fugiu. E agora ela ficava a cerca de 210 quilômetros ao sul de Jezreel, de onde ele estava, né, perto do Carmelo ali. 210 quilômetros. E Elias está fugindo. E aí ele vai se deitar junto ao zimbro, né? Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo tocou-lhe e disse: levanta-te e come. E olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Estava exausto, estava cansado. Depois de toda a batalha, ele tinha voltado do reino dos Sidônios, estava na casa da viúva, entrou em Jezreel, subiu o monte de Carmelo, teve o desafio, 450 profetas de Baal, mais 400 de Azerá, o dia todinho matando esses profetas. Foi um desespero grande. Ele está muito exausto. Aí teve ainda que correr diante de Acabe, a chuva chegando em Jezreel. E agora ele recebe essa notícia, então ele faz essa jornada de 210 quilômetros e para descansar. Ele está tão exausto que quando ele chega junto ao zimbro ele dorme.
O anjo acorda, tem provisões para ele, porque Deus está cuidando do seu profeta. Deus está mantendo o seu profeta. Deus não abandona o seu servo. E olhou o versículo 6 do capítulo 19. E viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. O monte Horebe é o monte Sinai. É uma jornada longa para Elias. E a gente vê que como Elias faz esse trajeto aqui de quase 500 quilômetros agora, olha só. É de 500 a 600 quilômetros para cá, para Horebe. Ele agora está distante. Chegou ao Monte Horebe, o Monte Sinai. Encontrou uma caverna e se escondeu. Olha. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? Os efeitos e a exaustão do profeta. Ele está muito exausto, está muito cansado, ele está esgotado. Muita gente utiliza esse texto para dizer que Elias estava com depressão, porque ele vai pedir para que Deus remova a sua vida. Mas será que isso é depressão ou um quadro depressivo? Apenas um momento de muito cansaço, depois de tudo que fez, depois de tudo que viu. Parece uma frustração agora. Mas Deus veio ao encontro de Elias. Elias chegou à exaustão diante de tantos embates que enfrentou para fazer o povo de Deus retornar ao caminho. Isso mostra que até mesmo os crentes mais fiéis podem vir a sofrer depressão e desânimo na sua caminhada, mesmo depois de serem usados pelo Senhor de forma extraordinária, como foi Elias. Eu não sei se dá para dizer que isso é um quadro de depressão, mas pelo pouco que eu já li, é um quadro depressivo, somente. Depressão é uma coisa, um quadro depressivo são momentos de baixa. A palavra depressão quer dizer baixa. Uma depressão na Terra é uma baixa na topografia, né? Uma depressão geográfica, aí você vem assim, aí desce. É uma descida emocional, onde sua estrutura é abalada, você perde o controle até de si mesmo. E isso significa que aqueles que ascendem em posição na obra de Deus também podem descer em proporções iguais. Veja, um profeta, depois de tudo que fez, Elias respondeu, versículo 10: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Ponto final. Não sabemos quanto tempo Elias ficou nessa caverna, e desse ponto final para o versículo seguinte, quanto tempo Deus passou para falar com ele novamente. O texto está narrando, mas ele parou com um ponto final. Porque no primeiro momento Deus fez a pergunta e Elias respondeu. Essa mesma resposta ele vai repetir. Está no inconsciente dele, codificada e arquivada na sua memória, essa mesma resposta. A gente vai ler versículo 10. Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Primeira parte do versículo 10. Versículo 14. Ele respondeu: tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Continuando no versículo 10. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Versículo 14. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Voltando ao versículo 10. Os teus altares mataram os teus profetas a espadas.
derribar os teus altares e matar os teus profetas à espada. Voltando ao versículo 10. Porém, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Versículo 14. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Veja que está no imaginário de Elias a mesma resposta. Então não sabemos desse primeiro momento que fazes aqui, que ele deu essa resposta, e aí, como foi que aconteceu, que silêncio se deu. Aí tem um ponto final. Aí depois do versículo 11, que não é a continuidade do fato, é a narrativa que ele está na caverna. Não sabemos aqui quantos dias depois. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cício tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? A resposta de Deus. Elias tem um pedido para morrer. A despeito das portentosas obras que fez, Elias foi terrivelmente perseguido e ameaçado por Jezabel, a rainha. A opressão foi tanta que o profeta, tomado de um sentimento de autopiedade, mesmo fugindo para não morrer, desejou a morte em seu íntimo. Veja o que ele diz aqui. Ele diz que só ele ficou e procuram tirar-lhe a vida. Aí ele diz aqui: a espada e eu só fiquei e procuram tirar-me a vida. Ele que foi extremamente zeloso do Deus de Israel, depois de tudo que fez, ainda procuram, ele ficou só e procuram tirar-lhe a vida. Ele não disse: eu quero tirar minha vida, como alguém que quer cometer o suicídio. Não. Aqui ele diz: procuram tirar minha vida. Ele é vítima da situação. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, Deus ainda tem uma missão para Elias, apesar de tudo. Deus interveio de forma miraculosa, enviando a Elias um anjo que lhe trouxe pão e água, tirando-lhe daquela situação de intenso desânimo. Nisto depreendemos que a comunhão e a palavra estavam à disposição do profeta. A partir de então, ele se deixou levar pelo mover de Deus através do vento, do terremoto, do fogo, da voz mansa e delicada. Elias teve a oportunidade de confessar seu estado de desespero e Deus lhe deu novos sentidos para continuar seu ministério, que era ungir Azael, rei da Síria, uma missão internacional, do outro lado do país. Jeú como rei de Israel, o rei do norte, e Eliseu como um profeta sucessor, que Deus queria alguém especial para dar continuidade ao ministério de Elias. E assim nós concluímos. A vida de Elias é um grande exemplo para todo crente que fielmente serve ao Senhor. Ainda que à sua volta quase todos estejam contaminados pela idolatria e toda forma de injustiça, o cristão não pode perder o ânimo e a vontade de lutar pela causa do Senhor. Elias é exemplo do cuidado e da fidelidade de Deus. Quando o crente fiel decide seguir o que a palavra de Deus ensina e não aquilo que a maioria acha que está certo, então ele tem resposta dos céus. Que Deus abençoe você e até a próxima aula, se Deus quiser. Um forte abraço.